Então, queridos irmãos, bom dia a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos nessa semana de oração muito especial, que tem como tema cura, a cura, os milagres e libertação por Jesus Cristo. Nós estamos trabalhando sobre as curas, os milagres, a libertação que Jesus fez quando esteve aqui na Terra. E hoje nós vamos falar da cura dos leprosos. E quem está conosco é a irmã Nívia Maria, iniciando essa participação como mensageira. Deus seja louvado por isso. E a irmã Nívia faz parte da Assembra. Irmã Nívia, bom dia. Com você a palavra. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eu agradeço a Deus, pela oportunidade e que Deus o Espírito Santo possa me usar para que a mensagem possa ser alcançada, nos corações que possamos compreender a palavra de Deus. Baseado no texto que foi lido, em Lucas 5, a partir do versículo 12, falando sobre a cura de um leproso, Nívia, você está com fone de ouvido? Não. Então fale bem pertinho do microfone. Então, melhorou? Sim. Melhorou. Baseado no que foi escrito na palavra de Deus, no capítulo 5, e a partir do versículo 12 de Lucas, relata-nos a cura de um leproso. E a pena inspirada nos diz que de todas as doenças conhecidas no Oriente, era a lepra a mais temida. O seu caráter incurável e contagioso, terrível efeito sobre as vítimas, enchiam de temor os mais valorosos entre os judeus. Era considerado um juízo sobre o pecado, sendo por isso chamado o açoite, o dedo de Deus. Profundamente arraigada, inextirpável, mortal, era tida como símbolo do pecado. A lei ritual declarava imundo o leproso, como pessoa já morta. Era excluído das habitações dos homens. Tudo que tocava ficava imundo. O ar era poluído por o seu hálito. Uma pessoa suspeita dessa moléstia deveria ser apresentada aos sacerdotes, que tinham de examinar e decidir o caso. Sendo declarado leproso, era separado da família, isolado da congregação de Israel e considerado a conviver unicamente com os aflitos de idêntico mal. A lei era inflexível em suas exigências. Os próprios reis e principais não estavam isentos. O monarca, atacado dessa terrível moléstia, tinha de renunciar ao cetro e fugir da sociedade. Separado de amigos e parentes, devia o leproso sofrer a maldição de sua enfermidade. Era obrigado a publicar a própria desgraça, a rasgar os vestidos, a fazer soar o alarme, advertindo todos para fugirem de sua contaminadora presença. O grito impuro, soltando em lamentosos tons pelo pobre exilado, era um sinal ouvido com temor e aversão. Então, como podemos ver, a lepra é como hoje o nosso pecado, E naquela época as pessoas tinham que ser o quê? Banidas da sociedade, do tamanho contagiação, do contágio da doença, praticamente morto-vivo, E o pecado também nos acompanha, que é arraigado em nosso ser, nosso caráter, e que nós possamos, assim, cada dia, estarmos nos purificando através da consagração a Deus e havendo a transformação no nosso caráter. Na região do ministério de Cristo, havia muito desses sofredores, e as novas de sua obra chegaram até eles.
suscitando um lampejo de esperança. Mas desde os dias do profeta Eliseu, nunca se ouvira falar de coisas tal como a cura de uma pessoa atacada dessa moléstia. Não ousavam esperar que Jesus fizesse em seu benefício aquilo que nunca realizara por homem algum. Houve, entretanto, alguém em cujo coração a fé começou a brotar, mas não sabia como se aproximar de Jesus. Excluído como estava do contato dos semelhantes, como se haveria de apresentar ao médico? E cogitou se Cristo o curaria a ele. Deter-se-ia para atender a uma pessoa que se julgava estar sofrendo sob o juízo de Deus? Não haveria de a semelhança dos fariseus e mesmo dos médicos proferir sobre ele uma maldição, advertindo-o que fugisse da morada dos homens? Pensava em seu tudo quanto lhe fora dito de Jesus. Nenhum dos que lhe buscavam o auxílio fora repelido. O infeliz decidiu procurar o Salvador. Embora excluído das cidades, podia ser que acontecesse atravessar-lhe o caminho em algum atalho das montanhas, ou encontrá-lo enquanto ensinava fora da cidade. Grandes eram as dificuldades, mas constituía essa sua única esperança. Aqui nos relata que o leproso tinha uma grande esperança, né? Apesar de não ter esperança nenhuma aos olhos humanos, mas a fé dele fez com que ele encorajasse, que os obstáculos não o impedissem que ele chegasse a Jesus para que fosse curado. Não se importando com os pensamentos, com os castigos, né, de ser banido, de não poder estar junto das pessoas. Mas a fé dele fazia com que ele visse só que ele seria curado, né? E apesar de não saber como ele chegaria ao mestre, mas a fé dele fez com que ele se aproximasse, né? O leproso é guiado ao Salvador. Jesus está ensinando à margem do lago e o povo reunido a seu redor. Ficando à distância, apanha algumas palavras dos lábios de Jesus. Observa-o a colocar as mãos sobre os enfermos. Vê o coxo, cego, paralítico e os que estavam a perecer de várias moléstias. Ergueram-se com saúde, louvando a Deus por seus livramentos. A fé se revigora no coração. Aproxima-se mais e mais ainda da multidão reunida. As restrições que lhes são impostas, a segurança do povo e o temor com que todos olhavam, tudo foi esquecido. Pensa tão somente da bendita esperança da cura. Esse doente oferece o repugnante espetáculo. A moléstia fizera terríveis incursões, e é horrível ver-lhe o corpo em decomposição. Ao avistá-lo, o povo recusa apavorado. Ao avistá-lo, o povo recua apavorado. Comprimem-se uns aos outros a fim de escapar-lhe ao contato. Alguns tentam impedi-lo de se aproximar de Jesus, mas em vão. Ele não os vê nem os ouve. Suas expressões de repugnância não o atingem. Vê unicamente o Filho de Deus. Não escuta senão a voz que comunica vida ao moribundo.
Avançando-se para Jesus, atira-lhe aos pés, com o grito: Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus replicou: Quero ser limpo. E pôs-lhe as mãos em cima, a carne tornou-se sã. Os nervos sensíveis firmes, os músculos, a aspereza e a escamosidade peculiares da lepra desapareceram, sendo substituída por suave colorido, como da pele de uma saudável criança. Jesus recomendou ao homem que não divulgasse a obra que realizara, mas fosse imediatamente apresentar-se com uma oferta no templo. Essa oferta não podia ser aceita enquanto os sacerdotes não examinassem o homem, declarando inteiramente livre da morte. Embora de má vontade para realizar esse serviço, não se podia eximir ao exame e decisão do caso. As palavras da Escritura mostram com que força Cristo advertiu o homem quanto à necessidade de silêncio, ação pronta, advertindo-o severamente. Logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai mostrar-te ao sacerdote. Oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Ouve-se o sacerdote, sabendo os fatos concernentes à cura do leproso. O seu ódio para com Cristo o teria levado a dar sentença desonesta. Jesus queria que o homem se apresentasse no templo antes de qualquer rumor acerca do milagre chegasse aos ouvidos dele. Assim se poderia obter uma decisão imparcial, sendo ao leproso purificado, permitido mais uma vez unir-se com a família e os amigos. Então, o que a gente pode perceber que Jesus, quando ele pediu que não fosse avisado antes, publicado antes de chegar ao sacerdote, para que o trabalho dele não fosse em vão, né? Para que os escribas, para os sacerdotes não fazer juízo de Cristo, porque o que eles queriam mesmo era que, tipo, que Jesus, né, podia saudar a obra de Cristo, querendo fazer o contrário, que sabotar, né, a obra de Deus e o milagre de Deus. Mas mesmo assim, o ex-leproso não conseguiu se conter e falava, e mesmo que não quisesse, não conseguisse se conter, eu penso que mesmo assim se espalharia, né? Porque era um ato de uma cura de uma doença que não tinha cura. Ninguém ousou curar alguém da lepra. Depois de ser contagiado pela doença, só poderiam esperar a morte, né? Mas o leproso, ele não se conteve. Tinha Cristo outros intuitos ao recomendar silêncio ao homem. O Salvador sabia que seus inimigos estavam sempre buscando limitar-lhe a obra e desviar-lhe o povo. Sabia que se a cura do leproso fosse preparada, outras vítimas dessa terrível doença haviam de aglomerar-se em volta dele. Então, ergueria o brado de que o povo se contaminaria pelo contato com ele. Muitos dos leprosos não empregariam o dom da saúde de modo a torná-lo uma bênção para si mesmo e para outros, e atraindo a si aos leprosos, acusavam-lhes de estar violando as restrições da lei ritual, e assim seria prejudicada sua obra quanto à pregação do Evangelho.
acontecimento justificava a advertência de Cristo. Uma multidão de gente precisava presenciar a cura do leproso e estavam ansiosos de ouvir a decisão do sacerdote. Quando o homem voltou para os amigos, grande foi o excitamento. Não obstante a precaução de Jesus, o homem não fez esforço nenhum para ocultar a cura. Na verdade, impossível teria sido escondê-la, mas o leproso divulgou-a. Imaginando que era somente a modéstia de Jesus que ditara essa restrição. Saiu proclamando o poder desse grande restaurador. Não compreendia que toda manifestação dessa espécie tornava os sacerdotes e anciões mais decisivos a eliminar Jesus. O homem restaurado sentia ser deveras preciosa a graça da saúde. Regozijou-se no vigor da humanidade e no ser restituído a familiarizar a família e a sociedade. E julgava ser impossível abastecer-se de dar glória ao médico que o pusera são. Esse seu ato, porém, de divulgar o caso, deu em resultado prejuízo para a obra do Salvador. Fez com que o povo se aglomerasse em torno dele em tal multidão, que foi forçado a interromper por algum tempo seus labores. Todo ato do ministério de Cristo era de vasto alcance em seus desígnios. Envolvia mais do que o ato em si mesmo. Parecia encerrar. Foi o que se deu no caso do leproso. Ao passo que Jesus ministrava a todos quantos iam ter com ele, anelava beneficiar os que não iam. Ao mesmo tempo que atraía os gentios dos samaritanos, almejava chegar aos sacerdotes e aos mestres excluídos pelos preconceitos e tradições. Não deixou de tentar meio algum pelo qual pudesse ser alcançados. Ao enviar o leproso aos sacerdotes, proporcionou-lhes o testemunho calculado a desarmar-lhes os preconceitos. Havia os fariseus declarados que os ensinos de Cristo eram contraditórios à lei dada por Deus mediante Moisés. Mas suas instruções ao leproso purificado de apresentar uma oferta segundo a lei refutavam essa acusação. Era suficiente testemunho para todo quanto estivessem dispostos a convencer-se. Os dirigentes em Jerusalém tinham enviado espias a fim de procurar qualquer pretexto para matar a Cristo. Ele respondeu apresentando-lhes uma prova de seu amor pela humanidade, seu respeito pela lei e o poder que tinha de libertar do pecado e da morte. Assim lhes deu testemunho. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Aquele que deu no monte o preceito: amai os vossos inimigos. Exemplificou ele próprio o princípio, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, os mesmos sacerdotes que haviam condenado o leproso ao banimento afastaram-lhe a cura. Essa sentença proferida e registrada publicamente constitui firme testemunho em favor de Cristo. Ao ser o homem reintegrado, sadio na congregação de Israel, sobre a afirmação dos próprios sacerdotes de que não havia
nele vestígio da moléstia. Tornou-se vivo testemunho de seu bem feitor. Apresentou alegremente a oferta, engrandeceu o nome de Jesus. Os sacerdotes estavam convencidos do divino poder de Jesus. O Salvador foi-lhe dado a oportunidade de conhecer a verdade e serem beneficiados pela luz. Rejeitada ela, passaria para nunca mais voltar. Muitos rejeitaram a luz. Ela não foi, todavia, dada em vão. Foram tocados muitos corações, por algum tempo não deram disso sinal. Durante a vida do Salvador, sua missão parecia despertar pouca correspondência de amor da parte dos sacerdotes e mestres. Depois de sua ascensão, porém, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A obra de Cristo em purificar o leproso de sua terrível doença é uma ilustração de sua obra em libertar a alma do pecado. O homem que foi ter com Jesus estava cheio de lepra. O mortal veneno da moléstia penetrava-lhe todo o corpo. Os discípulos procuraram impedir o mestre de o tocar, pois aquele que tocava no leproso tornava-se por sua vez imundo. Pondo a mão sobre o doente, porém Jesus não sofreu nenhuma contaminação. Seu contato comunicou o poder vitalizante. Foi-lhe purificada a lepra. O mesmo se dá quanto à lepra do pecado, profundamente arraigada, mortal e impossível de ser purificada por ser humano. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres. Mas Jesus, vindo habitar na humanidade, não recebe nenhuma contaminação. Sua presença tem virtude que cura o pecador. Quem quer que lhe caia de joelho aos pés, dizendo com fé: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ouvirá a resposta: quero ser limpo. Em alguns casos de cura, Jesus não concedeu imediatamente a bênção buscada. No caso da lepra, todavia, tão depressa foi feito o apelo, seguindo-se a promessa. Quando pedimos bênção terrestre, a resposta à nossa oração talvez seja retirada, ou Deus nos dá, talvez seja retardada, ou Deus nos dê outra coisa que não aquilo que pedimos. Não assim, porém, quando pedimos livremente do pecado. Não assim, porém, quando pedimos livramento do pecado. É sua vontade limpar-nos dele, tornar-nos seus filhos e habitar-nos a viver uma vida santa. Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as perfeições que lhe fizemos, as petições que lhe fizemos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e justificar de toda injustiça. Que a graça de Deus, né, que ela possa nos abençoar a cada dia, que possamos buscar cada dia mais sermos curados, né, na lepra do pecado.
Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua bênção. Em nome de Jesus, amém.